Boa noite, meus amigos. Eu peço ao Silvio Grimaldo que me confirme se o áudio e o vídeo estão saindo de acordo, para a gente não ter decepção depois com a gravação. Estamos novamente aqui para falar de um assunto que muito me interessa, que tem tomado a minha atenção nos últimos tempos de uma maneira sistemática. E é um grande prazer ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto. O Don Quixote é uma obra magna. Todos os grandes autores que escreveram tomaram o Don Quixote como modelo. Inclusive os nossos grandes escritores no Brasil, como Machado de Assis e o grande Guimarães Rosa. E a maior parte dos escritores que enfrentaram a ensaística literária também tem escrito sobre o espanhol. Cervantes foi um gênio. E a biografia dele é um exemplo de como as melhores coisas podem emergir mesmo nas piores circunstâncias. Nós temos muitos autores que falaram sobre eles, mas eu vou aqui, especialmente na aula de hoje, falar de 4 autores que nos interessam mais diretamente. O primeiro é um biógrafo do Cervantes, o Jean Caravaggio. Esse livro aqui, depois eu vou passar por e-mail para vocês as referências. Essa é a melhor biografia que há disponível sobre o Cervantes. E se vocês tiverem interesse na biografia, eu recomendo que comprem esse livro. Nós temos também 2 espanhóis muito importantes, os melhores filósofos da Espanha, o Ortega y Gasset, que escreveu toda a sua obra desde o ponto de vista do Don Quixote. A obra de estreia dele, inclusive, chama-se Meditações de Don Quixote. Esse livro é um livro que contém aquela famosa citação que toda a gente sabe. Que ele diz: eu sou eu e a minha circunstância. E se não a salvo, não salvo a mim mesmo. Aí na sequência tem uma locução latina, cuja tradução é: bendize a terra onde nasceste. O Ortega, se tivesse seguido esse conselho de si próprio, teria sido certamente o maior filósofo do século XX. E eu vou gastar um bom pedaço da nossa conversa hoje explorando esse mote que eu deixo agora em suspenso. O outro grande filósofo, naturalmente, é o Miguel de Unamuno, que escreveu, eu tenho aqui, eu recomendo que vocês comprem, está disponível na Espanha, né, claro, A Vida de Don Quixote e Sancho, que é uma interpretação alternativa, na verdade oposta ao do Ortega. E finalmente nós temos a visão do Feiglin sobre o Quixote, que ele não fez um ensaio, ele não fez uma exploração, ele usou um conceito extraído do Don Quixote, que é extremamente útil para a ciência política. É a ideia
da criação da segunda realidade. Muito bem, eu fecho aqui o parêntese para falar um pouco do livro que nós vamos usar, da edição que nós vamos usar. Eu estou recomendando para vocês esta edição, O Engenhoso Cavaleiro Don Quixote de la Mancha, feita pela editora 34. Tem as gravuras do Gustavo Doré, a tradução é do Sérgio Molina. Essa edição, além de ser muito bem cuidada, ela tem algo de espetacularmente útil para nós, que são as notas marginárias. Muito elucidativas, em pontos que ao leitor brasileiro podem até ficar obscuros. Não só ao leitor brasileiro. Fazendo a situação daquela escrita, da linguagem, de certos conceitos. Então, nós temos que pegar o que tem melhor no mercado. Podem me perguntar, podemos usar qualquer edição? Claro! Claro que podemos. Agora, se alguém se dispuser a comprar, compre. São 2 volumes. É uma edição bilíngue, mas o mais precioso dessa edição, além da própria tradução, que é muito boa, é o conjunto de notas marginárias. Muito bem. Quem foi Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes foi um herói espanhol, um herói da cristandade. É o homem que esteve embarcado como soldado na Batalha de Lepanto, uma batalha fundamental para a formação do Ocidente. Se não me engano, aconteceu em 1571. E nessa batalha, o jovem Miguel de Cervantes, então com 25 anos aproximadamente, ele foi ferido numa mão e ficou maneta. Esse episódio levou depois o Lope de Vega, com quem o Cervantes não se dava, a chamá-lo de o Manco de Lepanto. Muito mordaz, mas o Cervantes, muito curiosamente, gostava da expressão porque, para ele, aquela ferida era uma lembrança de nobreza, da sua vida heróica. E o Cervantes sobreviveu não só à guerra, como sobreviveu a um hospital militar da Renascença. Dá para imaginar o horror que deve ter sido hospedar-se num hospital militar, ferido, nessa época que não havia recursos médicos como os temos hoje. Era quase uma sentença de morte entrar nesse acampamento de pessoas feridas. E ele também sobreviveu. Mais ainda, ao retornar da Itália, onde ficou hospitalizado, o Cervantes viveu o episódio capital de sua vida, que foi o rapto por parte dos mouros, e ele ficou cativo em Argel durante 5 anos. Nós não teríamos o Don Quixote se esse episódio não tivesse acontecido. E aqui vai a minha primeira intuição dessa leitura e releitura que eu tenho feito do Don Quixote. Isso aqui é uma espécie de agradecimento. Do Quixote a Deus e a figura venerável da Virgem Maria. Quem já teve a oportunidade de ler o livro 1 saberá do que eu estou falando. Aí tem a história do cativo e da moura. Eu vou depois, na aula de hoje, na aula da próxima que vem, nós vamos falar desse tema. Eu tenho que esgotar esse tema porque é muito importante. Mas o livro inteiro é uma oração de agradecimento à Virgem Maria pelo desfecho jubiloso que teve o seu rapto. É claro, na vida real você tem que a família, sobretudo a mãe dele, se empenhou no limite, arrumando dinheiro para pagar o resgate exigido. Foi o que o salvou. Uma das notas do livro aqui vai dizer como é que era a vida dos cristãos cativos.
Quer dizer, basicamente havia 3 caminhos para quem estava cativo para poder sobreviver ao cativeiro. Ou o sujeito abjurava da fé, virava um mouro, e ele se integrava à sociedade local, ou ele virava um pederasta, e com isso ganhava os favores dos mouros. A pederastia era amplamente apreciada e praticada no mundo mouro da época. Ou então, os mouros esperavam que o cativo fosse uma pessoa de família rica que pudesse pagar um resgate, e assim eles cuidavam bem do cativo. É claro que a vida de um cativo lá não valia grande coisa se não tivesse esses requisitos. Basicamente, o cara era condenado a uma escravidão abjeta, como praticou-se lá até o século XX. Pois bem, essa experiência existencial do Cervantes foi matéria-prima do romance e foi a sua forma de agradecer a intervenção divina. Para ele era óbvia. Muito bem. 2 são as interpretações mais importantes desses autores que eu citei. Uma é a do próprio Ortega, que ele diz que enxerga o Don Quixote desde o Cervantes. E a outra é a do Unamuno, que diz que enxerga o Don Quixote a despeito do Cervantes. E diz até mais, que o Cervantes não estava à altura do Don Quixote. Claro que isso é uma hipérbole bastante questionável do Unamuno, mas tem suas razões de ser. Que para o Unamuno, a leitura do Quixote que vale é aquela que cada um faz. É o Quixote que significa para cada um dos seus leitores nos diferentes momentos do tempo. Isso é uma coisa importante que o Quixote diz. Que o Unamuno diz, melhor dizendo. Outra coisa que o Unamuno faz de uma maneira muito interessante e que eu, ao ler a primeira vez, eu repudiei, mas hoje eu endosso sem nenhuma restrição, é equiparar a Dulcineia do Toboso, a Amara do Don Quixote, à própria Virgem Maria. Eu achei inicialmente essa maneira de ver não correta, mas hoje eu penso que o Unamuno estava certo. O Unamuno faz uma segunda afirmação que é interessante, que é dizer que o Cervantes provavelmente modelou a vida do Don Quixote na vida de Inácio de Loyola. Quanto a isso eu já não concordo, até porque tem uma passagem importante lá do Viscaíno lá, que pode até sugerir o contrário. Então é uma coisa interessante. O Ortega teve, na sua formação filosófica, a infelicidade de frequentar a Universidade de Marburgo, que era o templo dos idealistas alemães. E lá ele adquiriu algum certo de análise, um teor racista, ou se não é racista integralmente, pelo menos era de dar cunho nacional, quase racista, vamos dizer assim, às coisas. Isso impediu o Ortega de tirar a conclusão fundamental da sua sentença. Para o Ortega, era óbvio que uma das coisas essenciais na Espanha era o catolicismo. Ele diz: bendiz a terra onde nasceste. Como é que se pode bendizer a Espanha sem bendizer o catolicismo? Ele conseguiu a proeza de tentar fazer, mas não conseguiu fazer. Isso fez com que a sua análise empobrecesse. A gente vai ver que o Meditazioni del Quixote, que é o livro inaugural dele e o livro que vai influenciar toda a sua produção, ele pega os insights muito interessantes, mas está tudo contaminado por Nietzsche. Está tudo contaminado pelo idealismo de Marburgo.
E por isso que ele não consegue tirar as conclusões que poderiam ser tiradas. E é lastimoso isso, porque eu que li praticamente a obra inteira do Ortega, tenho aqui na minha casa todos os 10 volumes da sua obra completa, um escritor magnífico, insights brilhantes, tem uma filosofia própria, uma original, mas ele empobreceu a sua obra ao desprezar o cristianismo, a ponto de endossar a bobagem que vem de Goethe, de que a história europeia é a síntese de 3 coisas, supostamente para ele: o Império Romano, o direito romano, a filosofia grega e a tradição germânica. Aí eu pergunto para vocês, que raio existe de herança bendita dos germânicos que se sobrepõe à herança do cristianismo? Nada. Isso está no Fausto do Goethe. Isso é o fundamento do esteticismo, depois explorado largamente no século XIX, tem o seu apogeu em Nietzsche. Então essa tolice escrita pelo Goethe, que devia ter sido denunciada por um homem de espírito tão elevado como foi Ortega y Gasset, ele endossa a tolice. Isso empobrece enormemente aquilo que ele vai produzir. E mais, vai impedir dele extrair do Don Quixote as verdadeiras e essenciais lições, que eu espero tentar passar aqui algumas delas com vocês. Então, eu repudio veementemente essa visão do Goethe e do Ortega de que a herança ocidental tem esse tripé. Não. A herança ocidental tem o tripé, sim, mas é composto pela herança grega, pelo direito romano e pelo cristianismo, óbvio. 2000 anos de cristianismo, de sábios cristãos, de grandes escritores cristãos, grandes filósofos, não foram em vão. Se a gente olhar qualquer coisa que venha da Germânia antes do século XVI, é nulo, é nada. E o que veio depois do século XVI foi uma tentativa de revogar o cristianismo. É uma loucura, é a reforma, é o próprio Goethe, é Kant. Então isso é um negócio que daria elementos para a gente discutir isso por horas. Mas eu quero apenas lembrar para vocês que o antolho que estava nos olhos dos alemães de Marburgo foi colocado sobre os olhos do grande Ortega y Gasset. E, infelizmente, ele não percebeu-se dessa lastimosa situação em que ele se meteu. Isso prejudicou enormemente tudo o que ele escreveu, embora os seus insights brilhantes, a sua verve saborosa, jamais tenha sido prejudicada, vamos dizer assim. Pois bem, eu quero dizer para vocês que o Ortega errou feio. Eu prefiro a visão do Miguel de Unamuno. Ela é mais correta. Nós temos que entender o Don Quixote como uma obra cristã, essencialmente cristã. É uma obra de penitência, é uma obra de agradecimento, é uma obra de exaltação à Virgem Maria e, portanto, é uma obra de exaltação ao catolicismo. E, paradoxalmente, todo o livro é uma grande crítica ao cristianismo. Eu vou pontuar para vocês para mostrar como ele conseguiu fazer isso de forma muito artística. Ele não era um católico convencional. Definitivamente não foi. Embora tenha morrido tendo feito os votos das ordens menores de São Francisco. Mas provavelmente o fez mais por razões econômicas e sociais do que propriamente por uma convicção. Pelo menos ao ler o Don Quixote, eu fico com dúvida se foi assim. Mas como ele foi sempre um homem pobre, passou a vida inteira fugindo dos credores, chegou a ser preso várias vezes por dívidas, dá para imaginar como teria sido pior o seu final de vida se ele não tivesse a proteção da Igreja Católica. Acho que ele foi muito pragmático ao fazer isso. Também tem um elemento de fé nele, mas ele não gostava do modo como a Igreja Católica
fazia a sua missão no seu tempo. Ele foi muito incisivo. E várias passagens do Don Quixote são críticas veementes a essa forma de ser. O livro 1, nós vamos ver daqui a pouco, é uma grande crítica à igreja e ao Estado. Menos ao Estado e mais à igreja. O livro 2 é uma grande crítica ao Estado. O livro 2 inteirinho é uma peça fenomenal de ciência política. Bem, o que é a segunda realidade, então, que o Feiglin tanto exalta? É essa percepção que o Cervantes teve, a seu tempo, de que a modernidade estava mergulhando num momento de delírio. Então, o tema da loucura, que era bastante divulgado entre os escritores do século XVI e XVII, o Cervantes usou para fazer a crítica social que ele fez de uma maneira muito elegante, de tal modo que o livro dele não foi censurado. Jamais foi censurado, e de tal modo que ele transformou o livro numa peça de diversão, porque a loucura está associada a todos os episódios engraçados, aquelas mal-entendidos do Don Quixote, está sempre em dois planos. Então a ideia da segunda realidade, ela é vital para a gente entender a modernidade. E é bom que se diga que o Quixote registra, inclusive, uma passagem muito expressiva em que aparecem os huguenotes, ou seja, os protestantes. Então era muito claro para o Ortega, para o Cervantes, melhor dizendo, o que estava acontecendo a seu tempo. Ele não se enganou. E diante do Cervantes tinha um mundo novo que emergiu em substituição ao mundo medieval, que ele provavelmente viu pedaços ainda. Um direito novo, um Estado novo. O Estado Nacional é a alucinação plena que ele vai ver. É a partir do Estado Nacional que essa loucura vai ganhar potência e vai ousar tentar fazer a reforma da alma dos indivíduos. Isso é uma coisa que estava muito claro para o Cervantes. O Don Quixote é, dessa maneira, uma análise, um diagnóstico, vamos dizer assim, do que ele via, e foi também uma profecia. E aí eu quero chamar a atenção para vocês do belíssimo ensaio, eu vou até pegar aqui, o belíssimo ensaio que está contido nesse livro aqui, uma edição comemorativa do 4º centenário da Real Academia Espanhola, feito pelo Vargas Llosa. Eu tenho ele em PDF e vou mandar para vocês proximamente. O Vargas Llosa disse nesse ensaio que o Don Quixote é um livro para o século XXI. E eu endosso integralmente a expressão, mas não pelas razões do Vargas Llosa. O Vargas Llosa gosta muito de uma passagem do segundo livro, depois que o Don Quixote sai da casa do Duque, e aí ele faz uma belíssima página que foi, no caso, confundida como uma pérola em homenagem ao liberalismo. Quando o Vargas Llosa disse isso, de que era um livro para o século XXI, porque para ele o século XXI poderia vir a ser o século dos triunfos das ideias liberais. Mas o Cervantes, seu personagem Don Quixote, jamais foram liberais avant la lettre. Não foi. O sentido de liberdade que está naquela passagem é o sentido de liberdade que estava na mente dos cristãos toda a vida. Se os cristãos reconheciam a ordem temporal, sempre o fizeram com o pé atrás. E sempre fizeram com o olho diante de toda a eternidade. E sempre tiveram a suspeita de que por trás do Estado opera o mal. A terceira tentação de Cristo. Então essa percepção do Cervantes, que está exposta no seu personagem, é visível.
Mas o pobre do Vargas Llosa, se é que eu posso dizer isso, porque o homem ganhou o Nobel, teve a honra, ele é um peruano. Imagina, esse livro tem 4 prefácios, 3 são espanhóis e ele é o 4º. É uma honra muito grande. Quem lê os livros do Vargas Llosa sabe que nós temos ali um grande artista da língua espanhola. E não é casual que ele tenha sido convidado para produzir esse prefácio. Mas essa ideia dele está errada, porque o Vargas Llosa padece do mesmo mal que o Ortega padeceu. Que é essa inimizade, vamos dizer assim, entre aspas, ao catolicismo, ao cristianismo. Essa visão ateia, que não combina com o autor nem com o personagem. Bom, nesse ponto eu quero começar a conversar com vocês sobre a estrutura do livro, né? Em primeiro lugar, a gente tem 2 livros distintos. Um foi publicado em 1605, o primeiro volume, e outro 10 anos depois, em 1615. E aí nós temos um detalhe biográfico que nós não podemos esquecer. A publicação do primeiro livro, em 1605, se deu quando o Cervantes tinha aproximadamente 58 anos. O que era um homem de 58 anos no começo do século XVII? Era um velho prestes a morrer. Então, quando Cervantes produziu o primeiro volume, em absoluto estava no seu cálculo produzir o segundo volume, que é um volume à parte mesmo, é diferente, mas de uma maneira extremamente genial ele conseguiu dar unidade aos 2 volumes como se a obra fosse única. E aí nós vamos depois comentar o que ele conseguiu de fazer a novela dentro da novela. Ou seja, os personagens no livro 2 conhecem a história do livro 1. É muito interessante, isso é um recurso estilístico fantástico e é uma das grandes criações desse livro. Então veio o segundo volume 10 anos depois. Eu já disse para vocês que o primeiro volume ele é essencialmente uma crítica à Igreja. E também uma crítica ao Estado, mas sobretudo à Igreja. O segundo volume é uma violenta crítica ao Estado. E o que é que o Cervantes contemplava no final do século XVI, começo do século XVII? Ele viu a expulsão dos mouros. Isso marcou fortemente a vida do Cervantes. Ele teve notícias, eu não sei se testemunhou, acho que não, a expulsão dos judeus da Península Ibérica. Ele próprio passou a vida inteira procurando provas de que ele era um cristão velho. Ele tinha pavor da expulsão, ou da perda da nacionalidade espanhola. Então tudo que ele podia de arrumar de carta de recomendação, ele arrumou. Então para vocês verem como era a coisa do perfectibilismo maluco da modernidade que já estava tomando conta da Espanha. Qual era o objetivo da expulsão dos judeus e da expulsão dos mouros? Tornar a nação pura, perfeita. Essa ideia vai ser metamorfoseada em Hitler na matança pura e simples, na solução final. Essa é a grande obra do Estado Nacional que mergulha na segunda realidade, é por isso que esse conceito é muito importante para Feiglin, que vai tomar conta da Europa até chegar naquele Holocausto. A coisa é dramática. Então o Cervantes foi um homem pobre, foi um homem que tentou desesperadamente virar um escritor, tentou começar no teatro, porque o teatro naquele tempo era a Rede Globo da época, era o cinema. Então o teatro explodiu na Inglaterra, aí depois veio Shakespeare, né, que é contemporâneo do Cervantes, e explodiu na Espanha. Mas o Cervantes não conseguiu se firmar. O grande nome do teatro virou mesmo o Lope de Vega, que era o seu desafeto. Então a gente teve uma situação bastante social que afetou pessoalmente, profundamente o próprio Cervantes. E aí esses episódios que eu já disse aqui,
da sua participação em Lepanto, do seu ferimento e do seu sequestro, seus 5 anos cativos em Argel, com a vida ameaçada continuamente, seus companheiros de cativeiro sendo mortos, empalados, das formas mais bizarras, foi uma coisa que o marcou profundamente. Então Cervantes tinha absoluta consciência que o inimigo do Ocidente, o inimigo da cristandade, era o Mouro. Mas ele tinha algo mais que isso. Ele tinha consciência de que o mouro convertido ao cristianismo não mais era mouro. Ele era um cristão. Então é por isso que a vila de Dulcinéia é a vila de Toboso. O que tem de espetacular em Toboso? Nada. Era uma vila de 2.000 almas, paupérrima, mas tinha uma particularidade. Todos os seus habitantes eram mouros, convertidos. Isso é muito simbólico. Então a Dulcinéia, aquela que vai salvá-lo, é de lá. Então veja que as coisas não são desencaixadas, muito ao contrário. Em outro momento capital do livro, um momento que emocionou todo mundo, inclusive emocionou Thomas Mann. O Thomas Mann, quando migrou para os Estados Unidos, quando ele foi a primeira viagem dele aos Estados Unidos, em 1934, se eu não me engano, ele leu pela primeira vez o Dom Quixote aos 49 anos. Antes ele tinha tentado ler e, por algum motivo, ele jamais acabava o livro. Nessa viagem, ele leu o Dom Quixote e ele fez um ensaio sobre o Dom Quixote. Eu até tenho aqui em português, só que não tem PDF, não posso mandar para vocês. E tem um personagem que tocou profundamente o Thomas Mann, que é o Ricote. O Ricote é um mouro convertido que vai ser expulso da Península Ibérica junto com os demais mouros, embora fosse cristão de alma. E esse relato é extremamente comovedor. Então, é bem interessante nós vermos isso, de que para o Cervantes, o inimigo da cristandade era o mouro. Ele próprio foi vítima pessoal da crueldade dos mouros. E participou de uma batalha decisiva para destruir o poderio mouro no Mediterrâneo. Por outro lado, para ele era absolutamente claro que a fé cristã não se confundia com raça, porque não faz sentido falar em raça, como era para os reis ditos católicos de Espanha, que expulsaram os judeus primeiro e depois os mouros, cometendo uma gravíssima injustiça. Então o Ricote foi um mouro cristão expulso não por não ser cristão, mas por ser mouro de origem. Uma abominação espiritual. Então essa sutileza teológica do Cervantes é sublime. Isso tocou profundamente o Thomas Mann. Ele comenta o livro, mas ele para nessa passagem, porque ele se identifica com o Ricote. Ele próprio era o expulso. E não podemos esquecer que o Thomas Mann, além de ter uma mãe brasileira, amestiçada, era casado com uma judia. Então as coisas, seus filhos tecnicamente eram judeus. É um negócio interessante a gente meditar sobre essas coisas, não é? E o Thomas Mann só leu o livro aos 49 anos. E em 34 ele estava escrevendo um livro importante, que era o José e seus Irmãos, que precedeu o monumental Dr. Fausto. Fecha parênteses, que o assunto não é Thomas Mann. Pois bem, então a primeira coisa que nós temos que olhar é essa estrutura. Ele vai usar a loucura, vai usar a galhofa, o humor, para falar dessa segunda realidade e vai fazer do riso um instrumento para os poderosos rirem-se de si mesmos sem o saberem. É uma enorme habilidade literária e que torna o livro tão atraente, tão atual para qualquer época e morredor. Então a gente não pode enxergar o livro senão desses termos. E qual é a técnica que eu
adoto para fazer essa leitura? Basicamente, a técnica que eu adoto é a proposta pelo Carl Jung, o psicólogo, na sua leitura do Zaratustra do Nietzsche. Eu já comentei para aqueles que tiveram contato com minhas aulas que o Jung, entre 1934 e 1939, olha o tempo, ele pegou o Zaratustra, página a página, e fez uma análise que para mim foi uma das maiores aventuras intelectuais de todos os tempos que eu vivi. E qual é o ponto? É de ver que numa obra desse tipo você tem um elemento que é arquetípico, ou que não é pessoal, e um elemento que é pessoal. O elemento que é pessoal é a arte do escritor, que ele vai fazendo a costura daquelas imagens que ele recebe. Então, eu vejo que o Dom Quixote retrata um conjunto de imagens, que poderia ter vindo por Cervantes na forma de sonhos, ou na forma de imaginação, e que ele captou essas imagens e as transformou na narrativa. O elemento que nós vemos de costura disso aí é a loucura e o humor. Ele vai colocando, que ele colocasse aquelas imagens sem esse enfeite humorístico, o livro poderia ficar maçante e pior. Poderia ser uma crítica direta sem a mediação do humor, o que tornaria o livro uma obra direta para a censura, que não era o caso dele querer. Então a gente vai ver que esse é o primeiro elemento. E qual é o fundamento para eu dizer para vocês que isso é real? Está no prefácio do próprio Cervantes ao livro 1. Ele vai dizer: eu não sou o autor do Dom Quixote, eu não sou o pai do Quixote, eu sou o padastro. Então, a gente lendo isso, desde o ponto de vista do Jung, a gente claramente percebe que boa parte dessas imagens que estão retratadas no livro não foram produto do intelecto, mas algo que veio de uma camada mais profunda. A narrativa é a criação dele, é do intelecto, mas a inspiração, o próprio personagem, há quem diga que o personagem do Don Quixote pairava pela Europa naquela época, como aliás 200 anos depois aconteceu com o Dr. Fausto, que o Goethe transformou maravilhosamente na sua obra de poesia, e que depois vai virar, enfim, objeto de muitos dos grandes escritores desde então. O próprio Thomas Mann é um caso. Então veja que, na minha avaliação, o Don Quixote é a antípoda do Dr. Fausto. São dois arquétipos que deambularam na Europa. A gente vai ver que a obra Don Quixote, ela tem um elemento da alquimia, ela tem uma narrativa muito interessante. A gente vai observar que a narrativa ela começa como uma espiral. Por exemplo, a primeira saída do Quixote, ele sai, ele vai até a estalagem, ele é sagrado cavaleiro, ele volta a outro ponto. Mas o que acontece? Ele não faz uma trajetória em linha reta. Ele faz uma volta de espiral. Ele está no mesmo nível, mais alto ou mais baixo, dependendo do momento do livro, mas num ponto oposto. Então ele vai e volta, vai e volta. Todos os personagens do livro, todos, eles são metamorfoses dos personagens anteriormente apresentados na obra. E esse é o fio condutor. E quem não tem um preparo psicológico não tem condições de pescar essa ideia. Eu acho que muitas das análises que eu vi do Don Quixote, eles pecam por perder esse senso. Nós vamos ver, da primeira saída, isso é muito, muito claro. Ele vai metamorfoseando os personagens, eles vão trocando de nome, mas são os mesmíssimos. Os locais são os mesmos. Aí você tem a estalagem, você tem o bosque, a estalagem, o bosque. Uma variação do bosque é o prado. Estão sempre no mesmo lugar. Então a primeira saída dele dura 3 dias. Não dá para deixar de notar o simbolismo do terceiro dia, os 3 dias.
É como se tivesse um processo de morte e renascimento, é quando ele se sagra cavaleiro. É uma coisa bem interessante, né? Pois bem, eu não consigo entender o livro se não for nos termos junguianos. Penso que não há outra maneira adequada para se compreender o livro da maneira correta. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é que o livro é narrado, portanto, em dois níveis. No nível arquetípico e o nível pessoal. Coube ao intelecto do Cervantes dar a forma, mas o conjunto daquelas imagens são produto de algo mais profundo da sua psique. Eu quero então entrar na narrativa da primeira saída do Don Quixote para que vocês percebam isso. Então o que acontece? O Don Quixote, ele é um homem normal, Alonso Quijano, que de repente decide que vai ser cavaleiro. Então ele pega o seu cavalo, vende suas coisas e pega as armas da sua família ancestral, armas arcaicas. Ele é um homem de 50 anos. Um homem de 50 anos hoje já é um homem vivido, vamos dizer assim, frágil, fisicamente frágil. Não faz sentido um homem de 50 anos querer ser um herói, de fazer proezas físicas, de ser um guerreiro, por exemplo. Então, imagina um homem de 50 anos do século XVI. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que o Don Quixote é uma obra de psicologia masculina e de um homem que já envelheceu. Ele sai por uma porta falsa no fundo do quintal, no meio da noite. Então ele sai à moda da Alice do País das Maravilhas. Tem um fundo falso em que um universo maravilhoso se desvenda. Então ele anda 3 dias até voltar para casa. Naquela época, andando a cavalo, qualquer espaço de 1, 2, 3 dias era espaço conhecido, mas tudo que ele passa nessa aventura é como se ele não conhecesse ninguém da estalagem e aquelas pessoas que ele encontrou. Muito estranho. Então a gente percebe pela alegoria que nós estamos no mundo de sonhos. A saída noturna, a porta falsa no fundo do quintal. E aí ele pega a estrada. Essa é a primeira pista para a gente ver que essa não é uma viagem comum. Não é uma viagem pelo mundo sensível que nós temos. É uma viagem pelo mundo dos sonhos. Pois ele viaja no dia mais quente do ano. Qual é o dia mais quente do ano? E aí a gente pode até falar no sol da meia-noite, porque sai à noite e depois amanhece e tal. Então aquela imagem alquímica do sol da meia-noite. O dia mais quente do ano é o equinócio de verão. Então isso tem um alto significado simbólico, né? E aí ele chega à estalagem. E aí nós vamos ver que todo o Don Quixote, pelo menos o livro 1, posso afirmar isso para vocês, a leitura que eu faço, ele é um enfrentamento do Cervantes pelo personagem com o mal. E o mal aqui tem forma feminina. As figuras masculinas também são mal, mas elas são subordinadas ao feminino. E o personagem central da narrativa do livro 1 é o personagem da Marcela. Depois eu vou mostrar para vocês por que isso. Então ele chega, a primeira coisa que ele encontra, quem é? Ele encontra 2 prostitutas. É o feminino na sua forma bem negativa. E aí ele vai chamar ela de donzela, porque aí começa a arte do escritor. A gozação. Ele vai permitir uma enorme quantidade de risos nesses trocadilhos. Então, como é que eu vejo essa abordagem do Cervantes para a mulher prostituta da estalagem de beira de estrada? É esse enfrentamento com o feminino negativo que vai ter, subsequentemente, a sua metamorfose em Marcela, que é a forma pura do feminino negativo.
É a primeira introdução do feminino. Imediatamente ele vai fazer o contraponto com a Dulcineia, que é a forma positiva, máxima, pura do feminino. Aí ele vai dizer, eu preciso escolher alguém para amar. O Unamuno, eu já disse, ele identifica a Dulcineia com Nossa Senhora. Eu acho que essa visão é correta. É a visão salvífica do feminino dentro da imagem cristã. Então a gente tem que essa primeira saída, ela dá todas as pistas para a gente ver que a gente não está em qualquer local. Está no mundo dos sonhos, está no mundo que vai ser o enfrentamento de um homem com o seu mundo do mal negativo, e esse mal inicialmente ele vai ter dupla face, a feminina, que terá em Marcela o seu ponto máximo, e a forma masculina que está na visão do estalajadeiro. É bem interessante, o estalajadeiro é um homem gordo, tem feições um tanto suínas, vamos dizer assim, mas se a gente olhar com toda clareza a descrição que o Cervantes faz do estalajadeiro, a gente vai estar diante de quem? De Sancho Panza. É o Sancho Panza chavando a letra. Isso é muito interessante. Então o que acontece? O que acontece nessa primeira saída, nos primeiros movimentos do romance? Nós temos que ele encontra essa estalagem que é o locus, onde praticamente tudo acontece ao longo do primeiro livro, e que é onde se defronta com o mal. Então a gente vai ter lá as figuras típicas associadas ao mal naquela época. É o porqueiro, é o castrador de porcos. Então você tem o ajuntamento de tudo que podia ser simbolicamente negativo. A gente bem sabe que o simbolismo do porco, ou de quem trata com o porco, ou de ter em contato com ele, dentro do ponto de vista bíblico, é uma visão negativa. Então a gente tem que observar toda essa simbologia para poder compreender o desenrolar dos acontecimentos. Então o Quixote chega, e aí tem toda a graça da narrativa, ele naqueles trajes malucos, naquele elmo de papelão que ele inventou lá. Aí o Cervantes vai brincar com a loucura e brincar com o riso. Mas isso não é o significante dessas imagens. O significante é o encontro, é a saída noturna, é a porta falsa no fundo da estalagem, do sítio dele lá, como se pudesse ter uma porta falsa no fundo de um sítio, e depois o momento do equinócio, e aí ele chega nesse ponto em que ele começa a dialogar com essas figuras, que por ser a um dia de viagem da casa dele, não poderia ser de forma nenhuma figura desconhecida, mas eram por quê? Porque ele estava em outro mundo, não mais no mundo sensível. Muito bem. O que acontece na estalagem? Aí tem toda aquela graça, tal, e aí ele pede para ser sagrado cavaleiro. Isso é uma cerimônia que ele quer fazer. E aí ele vai ficar guardando suas armas do lado de uma fonte, onde é a fonte que alimenta os animais e todo mundo usa a água de lá. Ele ficou lá em guarda militar, vamos dizer assim, com sua lança, até que vem um porqueiro, um catador de porco, agora não importa, aí vê o cara da égua, que é muito importante, o dono do rebanho de éguas, dá água aos animais, ele vai tentar mexer nas armas dele, e aí começa a confusão. Ele derruba o cara, e também isso é um recurso estilístico do Cervantes para provocar riso mesmo. Mas o que é importante nessa imagem? Ele quer ter uma espécie de sagração, um ritual. Muito bem. Ao acontecer isso, tem a confusão, e aí o estalajadeiro chega,
e propõe que ele se sague cavaleiro logo, para limpar a área e tal, e acaba tendo aquela cerimônia que é muito bizarra, é muito engraçada, mas o que importa é que ele foi sagrado. Significa que ele agora tem o passe para as suas aventuras no mundo inferior, no mundo dos sonhos. Ele agora está habilitado a transitar por ela na sua plenitude. Então esse é o sentido da cerimônia. É uma espécie de batismo no mundo inferior. Então, e isso que vai dar a condição para que o Alonso Quijano troque seu nome para Don Quixote de la Mancha. Várias vezes ao longo do romance a gente vai ter a modificação do nome do personagem. Depois vai ser o Cavaleiro da Triste Figura, depois o Cavaleiro dos Leões e tal. Cada um desses são momentos capitais dessa espiral descendente, depois a espiral ascendente que nós vamos ter ao longo do livro. Então essa é a chave para compreender. Então tão logo o Don Quixote é sagrado cavaleiro, o estalajadeiro o põe para fora e vai-se embora e tal, porque já causou sua confusão integral aqui, e aí ele volta para a sua casa. Só que no caminho ele entra num bosque, porque lá está tendo a surra que um garoto, o Andrés, está tomando. Quem é esse garoto? Uma das coisas interessantes. Nenhum desses personagens são supérfluos na história. Todos têm o seu papel. Quem é o garoto Andrés que leva a surra do Juan Valdugo? Porque perde ovelhas. Porque deixa as ovelhas escaparem. Porque é um mau pastor. Claro que o garoto é o próprio Cervantes. É claro que essa surra simbólica é uma surra para que ele cresça. E o instrumento desse crescimento é quem? O próprio personagem do Don Quixote. É como se fosse um duplo do personagem. Mas o que é importante é que a surra aí é uma surra necessária para que haja o crescimento psíquico do Cervantes. Então ele tem lá, ele tem toda a bagunça que é feita, ele salva o garoto, mas depois vai embora, e o rico fazendeiro continua a sua surra. Então, a primeira parte da história, do salvamento do garoto, ela é muito simbólica. A parte subsequente é mera decorrência e menos importante. Né? E depois ele tem um encontro com os caras que vinham da feira. E aí ele toma uma bela surra e fica estendido no chão, quase morto, todo moído de pancada. E esse momento é muito importante. Por quê? Porque o percurso do crescimento, quer dizer, a surra que o Quixote leva equivale à surra do Andrés. E não se pode ter crescimento sem que tenha essas surras periódicas. É preciso a parte do sofrimento, da pena. Né? Então, nesse momento, a gente tem uma segunda pista para saber quem é o Don Quixote. Então ele está lá, aí o vizinho vem para resgatá-lo. E aí ele vai dizer aquela famosa frase. Ele está delirando aí com as histórias de cavalaria, que é o recurso que Cervantes usou para fazer a narrativa engraçada. E o símbolo da cavalaria é importante por quê? Porque é o símbolo do cavaleiro cristão. É o homem solitário que vai em busca de si mesmo. E a sua tarefa é, sobretudo, a tarefa de servir a Deus. Então essa imagem é muito forte. Então a história da cavalaria é muito importante porque o cavaleiro cristão ele se opõe a quê, essencialmente? Se opõe ao Estado Nacional, à polícia do Estado Nacional, às Forças Armadas do Estado Nacional. Toda a crítica do Cervantes vai por aí. A gente vai ver isso no episódio lá na frente dos galeotes, que é vital. Ali a grande crítica ao Estado e à justiça estatal está ali. Nós vamos falar muito sobre isso na aula que vem. É vital aquela passagem. Né? Mas por agora importa ver que o Cervantes está no chão, moído de pancada, falando de cavalaria e tal, e a coisa fica muito engraçada.
E aí o cara vira para ele e fala, mas o senhor é o Dom Alonso Urquizano, meu vizinho? Aí ele vira pro cara e fala, eu sei quem sou. Essa frase é fundamental. Porque a loucura do Don Quixote é só uma loucura aparente, é um recurso narrativo, estilístico. Ele jamais perde esse sentido do real. Ele sabe que está no mundo dos sonhos. Ele sabe que sua aventura é espiritual. Mas ele sabe que ele não tem um conhecimento comum. O conhecimento dele é especial. Ele dá conta desse conhecimento para terceiros, precisa do recurso da novela. Por isso que o Cervantes vai criar o personagem. O Cervantes vai fazer disso o motivo da sua narrativa. Essa dualidade entre o eu sei quem sou e os delírios de cavalaria que não é compatível com essa afirmação da sua consciência. Então aqui tem um dos momentos vitais para compreender o Don Quixote. Porque aí a gente vai sempre suspeitar, quando o Quixote entra no seu trânsito de cavalaria, na verdade ele está sempre falando de uma coisa específica, de uma coisa que não pode ser abordada diretamente. Ela tem que ser abordada eufemisticamente, ou metaforicamente, se quiser. Sob pena de ser incompreendido e ser hostilizado. Nós não podemos esquecer que o Cervantes tinha essa mania do esconde-esconde, porque ele próprio podia ter sido, ou foi, um marrano, ou alguém sujeito à expulsão sumária do reino espanhol. Isso apavorou ele a vida inteira. Então não ia fazer essa brincadeira de falar diretamente dessa experiência. Pois bem, nós estamos diante, portanto, de uma obra de alquimia, uma obra espiritual, de uma obra que trata de um mundo que é subterrâneo, um mundo de aventuras que são aventuras espirituais. Então todos aqueles personagens, eles são criações para dar conta desse mundo. Então a gente vai ter sempre as mesmas paisagens, a estalagem, o bosque, o prado, sempre os mesmos personagens, o feminino negativo que vai paulatinamente se transformando no feminino positivo. A mesma coisa acontece com os homens negativos, os demônios, vamos dizer assim, que serão enfrentados paulatinamente, eles vão sendo metamorfoseados em figuras positivas. Quando o Don Quixote vence o gigante, vence os vários gigantes que ele imagina, são momentos em que ele dá o salto de consciência, em que esses personagens vão sendo elevados, vão transformados em personagens obscuros, ou escuros, ou sombrios, e em personagens luminosos. Então, a mesma prostituta que aparece lá é a mesma Marcela, depois se transforma na Doroteia, na Lucinda, tal. É a mesmíssima personagem, é a Maritornes. Então a gente não tem como escapar de ver essa unidade dos personagens, e unidade de paisagem, porque na verdade tudo se passa dentro do próprio Cervantes. Meus amigos, essa é, a meu ver, a maneira correta de ver o livro. Interpretar o livro. Nós não podemos fazer uma leitura alternativa porque ela seria incompleta e insuficiente. Por isso que temos que usar a técnica do Jung, de perceber esse conjunto de cenas que são narradas como imagens oníricas, ou imagens que foram obtida num estágio alterado de consciência, mesmo que acordado, cabendo ao autor dar forma literária a esse conjunto de imagens. Esse é o ponto fundamental do método que eu proponho para vocês, para a gente estudar. Porque eu acho que é o único capaz de nos dar o fio condutor.
O Don Quixote é uma espécie de personagem, uma espécie de do Zaratustra, como Nietzsche o descreveu, uma segunda personalidade. Penso que o Don Quixote assim se deu para o Cervantes. E a sua maestria consistiu em transformar isso numa revolução literária, que usou do humor, que usou da loucura e das situações para fazer a mais fina e a mais definitiva crítica ao sistema político e à religião estabelecida no seu tempo. Todas as críticas, elas são muito evidentes, mas elas são todas suavizadas pela forma narrativa adotada, pela maestria do narrador. E aqui cabe um comentário importante sobre quem é o narrador do Don Quixote. É um arábico manchego chamado Cid Mamet. Tem outro nome que eu vou lembrar. Esse Cid é o recurso também do Cervantes para dizer que a narrativa veio de um autor que não foi o próprio Cervantes. Tem um terceiro na história. Nesse momento eu vou interromper. Se vocês tiverem perguntas, eu as responderei com prazer. Temos meia hora aí de perguntas para vocês. E na aula que vem eu retomo nesse ponto, do Cid Mamet, o autor arábico manchego, por que foi preciso esse tipo de recurso que o Cervantes usou, e da importância de ter em conta dessa duplicidade, né, desse narrador obscuro que vem do mundo fantástico das Arábias, desse personagem também que é um personagem de sonhos, tudo condimentado pela loucura e pelo riso. Quem quiser fazer perguntas, por favor, escrevam e-mails para livros@cedete.com.br para chegar para mim. Por favor, eu vou dar uma pausa de 3 minutos para tomar água e volto para falar dessas questões. Muito obrigado.
Bem, a Daniela faz uma pergunta bem interessante, eu vou ler para vocês. Boa noite, professor. Gostaria de saber o que o senhor pensa da crítica literária que vê em Don Quixote a narração do conflito da transição entre a Idade Média e suas instituições, representada pela cavalaria, e a Idade Moderna que começa a despontar no horizonte histórico. Muito obrigado. Essa é correta, com qualificações, né? O importante é que a Idade Média, esses cavaleiros não é essa coisa radicalizada que aparece como Don Quixote. Você tinha já o Estado organizado, você tinha, enfim. De fato, o Don Quixote marca o fim desse tempo medieval, no meu entendimento. Isso é muito correto de dizer. E o choque que o Don Quixote tem são com as instituições modernas, basicamente o Estado Nacional moderno e a Igreja modernizada. Esse ponto é muito importante. Tanto o Estado quanto a Igreja são objetos da crítica do Miguel de Cervantes. Bem, essa foi a única pergunta que teve. Então, se eventualmente vocês tiverem mais perguntas, podem mandar para mim por e-mail, que eu posso depois responder na próxima aula aqui ao vivo e até por escrito. Eu quero agradecer a vocês todos e dizer que estarei aqui na próxima segunda-feira no mesmo horário. Muito obrigado.